Olá pessoal, então a gente está gravando mais um vídeo para dar continuidade ao nosso trabalho de extensão no estágio supervisionado do ensino médio. Então nosso tema de hoje é a leitura como fonte de conhecimento, da leitura de mundo à leitura dos livros. A leitura não deve ser encarada somente como uma atividade mecânica, mas sim como uma atividade prazerosa, questionadora, transmissora de conhecimentos e informações. Um bom leitor se sobressai em uma conversa. Não tem dificuldades de compreensão diante de textos mais complexos. Com vocábulos desconhecidos, consegue elaborar trabalhos mais sofisticados, analisar ideias, enfim, tem muito mais chance de obter sucesso do que um mau leitor. Então, nesse parágrafo aí, a gente já consegue perceber a importância da leitura. Não só para ter uma boa leitura, mas assim até para uma conversa entre um amigo. Quanto mais você lê, você vai ter um repertório de palavras muito maior para dialogar com aquela pessoa. Então, a conversa vai ser muito mais interessante de se escutar. Você vai saber argumentar também, né? Vai ter ali várias palavras que você vai poder usar, e não só sobre uma conversa, sobre enviar mensagens, e-mails, você vai ter um vocabulário bem completo, né? Vai saber defender bem a opinião, vai ter bons argumentos para defendê-la, né? Então, é de suma importância. A leitura faz crescer como pessoa porque dá maior conhecimento de mundo. Ela abre os horizontes e ensina a pensar. A leitura é uma arma para quem precisa e quer se expressar bem, discutir, planejar, crescer individual e socialmente. A leitura compreende o contato do aluno com uma ampla variedade de textos produzidos numa igualdade ampla, variedade de práticas sociais. Trata-se de propiciar o desenvolvimento de uma atitude crítica, que leva o aluno a perceber o sujeito presente nos textos e ainda a uma atitude responsiva diante deles. A leitura é um requisito indispensável para quem quer crescer, pois coloca o aluno em contato com uma grande diversidade de textos, os quais podem fazê-lo refletir, tornando-o um cidadão crítico, consciente e responsável, proporcionando uma ampliação da visão do mundo que o cerca e fazendo com que o aluno vá atrás de novas informações que elucidem suas dúvidas e questionamentos. A leitura possibilita também a descoberta de um universo diferente, com conflitos, dificuldades, soluções, alegrias e sonhos. Elas nos transporta para um outro mundo. Então aqui a gente consegue perceber a importância dela realmente. A leitura ela é indispensável para quem quer crescer. Sem leitura não há crescimento, porque ela vai nos possibilitar ter acesso a uma variedade de texto grande, bem expansiva, sim, e o aluno vai acabar se tornando uma pessoa crítica, vai saber analisar sempre os dois lados da história. Então ele vai ser uma pessoa consciente, vai ter consciência do que está lendo, do que está falando, e vai acabar se tornando também uma pessoa responsável. Também ele falou, né, que ela nos transporta para outro mundo, e realmente, quando você leva aquela leitura a sério mesmo, você entra completamente naquela leitura, naquele mundo, naquele universo, né, que ela traz pra gente. E é legal também porque acontece isso bastante com as crianças, que daí eles já dizem, eu sou tal personagem, eles já ficam se imaginando dentro daquele contexto, né? Eles se encarnam na vida do personagem. É somente lendo que o aluno vai se tornar hábil e perceber o sujeito presente no texto. E com isso ele saberá tomar atitudes responsivas diante dele, ou seja, saberá interpretar, debater e questionar. A leitura é tão importante que não pode ser ensinada somente após a entrada da criança para a escola. Em Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Daí que a posterior leitura desta
não possa prescindir na continuidade da leitura daquele. Antes mesmo de ser alfabetizada, a criança já pode ler. Ela tem um mundo inteiro em sua volta para decodificá-lo. A leitura não está só nas letras, palavras ou textos que nos são ensinados na escola ou retirados dos livros. A leitura está presente em tudo o que vemos, ouvimos e falamos. Está no mundo em que vivemos. Quando relemos momentos de nossa infância, as experiências vividas em nosso mundo particular, enfim, a leitura da palavra só vem depois que aprendemos a fazer a leitura do mundo. E ao aprender a fazer a leitura da palavra, devemos continuar a ler o mundo e as coisas que nos cercam. Então aí a gente consegue analisar que antes mesmo da criança entrar na escola e aprender a fazer a leitura das palavras, ser alfabetizado, é preciso ela fazer a leitura do mundo, do que está à sua volta, né? Seja de uma paisagem, um objeto, uma pessoa. Então, quando ela vê tal objeto, tal pessoa, tal paisagem, na cabecinha dela, ela já está decodificando. Não, isso daqui é um lago. Né? Então, ela fez a leitura daquilo lá. Ela leu o que está à volta do seu cotidiano. Na fase em que a criança já está aprendendo a ler, o mundo é interessante apresentar a ela materiais que estimulem seu aprendizado. Livros infantis com gravuras ajudam crianças iniciantes quando apresentam coisas simples, retiradas do meio em que vivem. Ao olhar um livro infantil com ilustrações e cores, a criança é levada à curiosidade e, com isso, ao desejo de entender o significado daquilo que vê. Esses materiais, como se disse, são conhecidos pela criança antes de sua alfabetização, e é o fato de que ela deseja compreendê-los que pode ser estimulador da aprendizagem, antecipando-a a alguns casos. Então, é muito importante a gente oferecer esses estímulos para a criança antes dela entrar ali, principalmente na educação infantil, que se trabalha muito com materiais e estímulos, porque a criança vai ver, ela vai sentir, ela vai pegar, e aquilo ali vai despertar a curiosidade, os famosos porquê. Né? A criança sempre tem um porquê quando é uma coisa nova. Por exemplo, se ela vê por exemplo, um gato miar, ela vai dizer, mas por que o gato mia? Né? Ela despertou a curiosidade, é algo novo para ela quer saber o porquê. E cabe a gente ir estimulando e responder esses porquês para que venham mais porquês e a curiosidade dela vá aumentando e ela vá descobrindo o mundo à sua volta. É por isso que é interessante cada vez mais estar inovando os materiais que usam, né? Os tipos dos livros, né? Um dia traz um livro em 3D, todo colorido, um dia traz um livro em preto e branco, um dia traz um livro diferente. Assim vai ajudando aquele desejo que a criança tem, né? De saber mais sobre aquilo, de gostar, de querer pegar aquele livro, de olhar, de observar os desenhos, né? Em questão em relação às cores também, elas vão fazendo associação de ideias, né? A melancia, ela é vermelha, então ela já vai descobrir que o vermelho pode ser usado na melancia, né? Então ela vai fazendo essa associação de ideias e vai construindo o seu pensamento na cabecinha dela. As crianças podem ser estimuladas pelos pais de maneira simples, contando historinhas, oferecendo-lhes materiais adequados para sua idade, como gibis, livrinhos infantis ilustrados, materiais coloridos que atraiam sua atenção. Por isso, é muito importante a escolha correta de materiais a serem colocados em suas mãos. E essa responsabilidade vem primeiramente da família, a qual deve ser a primeira formadora de leitores. Não se deve incumbir somente a escola dessa tarefa. Ela deve vir de casa, e a escola deve apenas aperfeiçoar aquilo que a criança trouxe do seu mundo, de sua realidade. Realmente, quando você tem um bom
E estímulo desde a casa, claro que a criança vai chegar na escola já bem à frente, né? Não tem como você deixar para a escola apresentar um livro, né? Isso pode começar da casa. Você pega ali um gibi antes de dormir, sempre tem aquele costume, né, de contar uma historinha, de levar a fundo, né? Aí, como eu disse ali, a responsabilidade vem primeiramente da família, a qual deve ser a primeira formadora de leitores. Né? Então, primeiramente, a família, que vai dar esse apoio nesse primeiro momento, vai dar esse estímulo. E a escola, ela só vai aperfeiçoar aquilo que a criança recebeu em casa. Então, quanto mais a família se compromete, ajuda, dá estímulos, mais a escola vai poder aperfeiçoar aquilo de uma maneira, digamos, bem melhor. Então, vai ser melhor formado esse aluno. A leitura de um livro pode ser também a leitura de um mundo, pois por meio dele, o leitor visita as várias demonstrações da realidade nele impressa. A leitura não é uma fonte de informações desligada do mundo. Ler é também pensar, criar, agir. Através da leitura, podemos criar nossa própria leitura. Afinal, não há nada fixo, nada que não possa ser mudado. Não existe uma única forma de ler. Existem várias maneiras de se fazer a mesma leitura. E isso depende de como cada pessoa lê o mundo. Então, a gente percebe aqui que cada pessoa tem uma maneira diferente de olhar o mundo. Ninguém olha o mundo da mesma maneira, tudo igual, né? Cada um tem um olhar diferente. Para certas pessoas, um determinado lugar vai chamar mais atenção do que para outras, né? E assim vice-versa. Então, está dizendo ali que a leitura, ela não é algo fixo, né? Não é algo que não possa ser mudado. Então, dá para se mudar sim. A gente tem essa liberdade para conseguir mudar. Não existe uma única forma de ler. Existem várias maneiras de se fazer, né? Por isso que depende de como cada um vê o mundo, do olhar de cada um. E de observar, né? Igual, hoje você vai e olha uma árvore, ela tá toda bonita, né? De repente, outro dia, talvez você volta e ela já caiu, aquelas folhas que estavam bonitas. Outro dia você volta e ela tá toda cheia de flor. Então, o mundo próprio também se muda, né? Ele não é fixo. Sim, ele passa por transformações diárias, assim como a gente, né? Um dia a gente tá com o ânimo lá em cima, outro dia a gente já não tá tão bem, tá mais desanimado. E assim é a vida. E igual diz ali, a leitura não é uma fonte de informações desligada do mundo. Não, porque ela sempre vai estar ligada ao mundo, desde o momento que a gente acorda, né? A primeira leitura que a gente faz já é de como que vai estar o dia, de como que vai estar as coisas, né? Aí você se programa para aquele dia, né? Então você meio que pensou, escreveu um roteirinho dentro da tua cabeça de como que você quer que aquele dia proceda, como vai ser o decorrer daquele dia. E assim vai indo. Claro que às vezes não sai aquela rotina que você planejou, não vai sair perfeita. Mas a maioria do que você planejou, ele dá certo. Tem mudanças, mas poucas. Um poema, por exemplo, permite várias possibilidades de leitura, e é através do meio em que o aluno vive e seu conhecimento de mundo que será formada sua leitura. Ler é familiarizar-se com diferentes textos, produzidos em diferentes práticas sociais, notícias, crônicas, piadas, poemas, artigos científicos, ensaios, reportagens, propagandas, informações, charges, romances, contos e entre outros, percebendo em cada texto a presença de um sujeito e de uma interação. No processo de leitura, a escola não pode deixar de lado as linguagens não verbais. A leitura de imagens como fotos, cartazes, propagandas, imagens digitais e virtuais, figuras que povoam com intensidade
crescente nosso universo cotidiano. Deve contemplar o multiletramento. Então ali já falou, né, das várias formas de leitura, né, que a gente encontra. Igual ele fala das crônicas, piadas, poemas, artigos científicos. Então, cada texto, ele tem a sua forma, né? Você vai ler ali um texto que já tá feliz, você já fica feliz, né? E isso vai passar. Igual reportagem, você vai ler ali uma notícia, talvez, alguma coisa, né? Você já vai notar que é diferente de um poema. E assim você já vai também, né, se aprimorando de cada tipo de texto, de já olhar, isso aqui é um poema, isso aqui é uma reportagem, isso aqui é uma crônica. Cada um tem sua estrutura própria, né? E cada um tem um sujeito e uma interação. Como a Bruna aqui disse, se eu vou ver um poema, aquele poema fala de versos felizes, lógico que ao ler aquele poema, o sentimento que eu vou sentir vai ser um sentimento de alegria, de contentamento. De uma reportagem ali, se o título da reportagem, por exemplo, falar de um acidente com vítimas, o sentimento que eu vou sentir ali vai ser de tristeza, de pena daquelas pessoas, da família que vai estar passando por aquilo. Então a gente compartilha-se do sujeito daquela história, daquele gênero. O mundo da leitura é muito amplo. Existem muitos tipos de leitura, para todos os gostos, todas as idades. Por isso não se justifica não gostar de ler, achar que todas as leituras são ruins. A diversidade de leitura, e certamente alguma, deve agradar até mesmo as pessoas mais desinteressadas, a partir do momento em que ela começa a ler. Se for uma leitura bem escolhida, aos poucos virá o interesse, e com isso, o desejo de buscar novos conhecimentos, o desejo de tornar-se uma pessoa culta e crítica. Então aqui a gente vê, tem pessoas que dizem que não gostam de ler, mas é que elas ainda não procuraram com vontade e não acharam um gênero que a agradasse, porque eu tenho certeza que, pela quantidade de gêneros textuais que existem aí, um ou outro vai agradar sim essa pessoa. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ler livros que contam histórias de aventura. O romance já não me agrada muito, eu não gosto de romance. Então, o que pode ser agradável para mim, talvez seja desagradável para Bruna. E o que é agradável para ela, talvez seja desagradável para mim. Então, é uma questão da gente parar um pouquinho, fazer uma investigação e procurar qual gênero me agrada, né? E assim é com os adolescentes também. Com os adolescentes é bem mais, porque eles já... Qualquer coisinha eles já querem justificar para não ler, né? Eles já não querem ir buscar novos livros, né? Eu lembro quando eu estudava no ensino médio, eu estava, né? Sempre tinha aquelas pessoas que iam na biblioteca e viravam tudo e diz que não achavam, né? Porém, eles não procuravam, eles abriam o livro ali, eles nem liam, eles só estavam procurando alguma figura. Geralmente queriam um gibi até, né? Imagine, sendo que tinham muitos livros lá, né? Dava pra se escolher vários se quisesse, né? Mas eles não faziam questão, né? Então, o jeito é procurar, né? Começou a ler aquele livro, não gostou? Pega outro e começa a ler pra ver, né? Às vezes lá no meio do livro, assim, já vai te chamar a atenção e você vai acabar gostando, né? Só de olhar não vai ter como saber. Aquela famosa frase, né? Nunca julgue um livro pela capa. Se você olhar somente a capa ali, às vezes a capa não te chamou a atenção, mas o conteúdo que está dentro daquele livro talvez seja muito interessante e fosse te agradar. Mas você perdeu essa oportunidade porque não se deu o trabalho de pegar e abrir as primeiras páginas do livro e começar realmente uma leitura, né? Por exemplo, um livro que só tem imagens, talvez seja chato para mim ou agradável para outros. É questão de abrir ali e investigar mesmo. Para cada tipo de leitor, há um tipo de leitura. Para aquele que deseja manter-se bem informado, a leitura informativa, encontrada em jornais, livros, revistas e entre outras, é a mais indicada. Para quem busca uma leitura de mais prestígio, mais densa,
pode buscá-la nas leituras reflexivas, onde há apreensão do conteúdo do texto e momento de pausa na leitura para a reflexão. Esse tipo de leitura pode ser encontrado em teses, obras literárias, filosóficas, materiais que exigem uma reflexão profunda. Para aqueles que buscam a sonoridade de palavras, indica-se a leitura poética, onde há formas, dimensão musical das palavras ou textos. Somente um bom leitor consegue fazer uma boa leitura de poesias, apreender suas rimas, musicalidade e sonoridade. Para pessoas sem instrução, a poesia pode parecer palavras ao vento, sem sentido. A leitura literária é indicada para quem busca algo além da realidade, o conhecimento simbólico nos acontecimentos do dia a dia. Para muitos, a literatura é apenas estética. Pode ler, gente. Então, ali falou sobre as leituras mais densas. Realmente tem pessoas que preferem esse tipo de leitura, né? Uma leitura mais reflexiva. E para você entender uma leitura desse porte, você precisa treinar muito, estudar muito, porque às vezes o que está escrito lá, ela tem um sentido, mas se eu não estiver preparado, eu vou entender de uma maneira diferente do que o autor quis realmente falar. Então, a gente precisa fazer uma boa reflexão, uma reflexão bem profunda mesmo, e entrar com tudo. E aí já deixou bem claro também que tem tipo de leitura para todos os gostos, né? Então não tem um porquezinho de dizer que não tem nenhum livro que eu gosto, né? Porque com certeza vai ter algum gênero, algum tipo que vai te deixar com vontade de ler, né? Vai te dar aquela vontadinha de saber o que vai acontecer naquela história, ou talvez o que vai acontecer naquela reportagem, né? Uhum. Entre as crianças, a leitura mais frequente é aquela que escapa à realidade, como os contos de fada, que estimulam sua imaginação. É esse conjunto de gêneros caracterizados pela tendência dita escapista que parece contar com maior contingente de leitores, podendo até, por essa razão, prescindir de uma política de popularização. Esse tipo de leitura é o mais frequente, pois transporta para um mundo sem responsabilidades, sem limites, onde de certa forma a pessoa encontra aquilo que não encontra na vida. Os contos de fadas são um bom exemplo disso. Levam a criança e até mesmo o adulto a sonhar com coisas irreais, como príncipes encantados. Realmente, né? As crianças, elas amam isso, porque o sonho delas é aprender a voar. Elas se sentem naquelas histórias, né? Levam pra sua vida quase, né? Quantas crianças a gente vê brincando daquilo depois, né? Quando a gente escuta um conto de fada, a gente entra no personagem, a gente ganha superpoderes, né? Uhum. Quando conta uma história assim, eu posso voar, eu tenho super força, super velocidade para os meninos que gostam dos super-heróis, e as meninas, as princesas delicadas que sonham em ser felizes para sempre. Então, quando elas entram nesse imaginário que eles não conseguem aqui na vida real, então essa vontade lá no imaginário, ela é sanada. Eles conseguem matar aquela vontade quando entram nessa história. É chamada de literatura escapista porque tem o poder de nos distrair, fazer com que esqueçamos dos problemas momentaneamente. Desse tipo de leitura também fazem parte os temas que envolvem a ação, a aventura, a violência, como os romances policiais e de mistério, a ficção científica, a literatura fantástica e a de terror. Essa é também uma leitura que ajuda a passar o tempo de distração, relaxamento, entre outros. Então, essa leitura, chamada leitura escapista, realmente ela tem esse nome porque ela faz com que a gente escape da realidade, a gente
fuja para o mundo imaginário onde os problemas, eles, por um momento, eles somem, eles desaparecem, a gente esquece deles, né? Esquece do caos que a gente vive aqui no mundo real. Então lá a gente tem o poder para fazer o que quiser, né? Resolver os problemas sem nenhuma dificuldade. E tem bastante gente, né, que usa os livros mesmo para relaxar. Porque é verdade isso, né? Quando você começa a ler um livro ali, você se concentra apenas naquilo, né? Esquece todos os seus problemas ali, porque você tá naquela história, né? Então, ele ajuda mesmo, né? A tensão do teu corpo sai todinho, você fica realmente relaxado, esquece de tudo. Então ajuda muito, muito gostoso esse sentimento de relaxamento através da leitura. Esse é o tipo de leitura mais indicado para ser trabalhado com os alunos do ensino fundamental, na alfabetização, pois é uma leitura interessante, chama a atenção das crianças, possui elementos como imagens coloridas, o que desperta o interesse das mesmas. Assim, cabe ao professor fazer uso dessas ferramentas que toda escola tem disponível em suas bibliotecas para trabalhar em sala de aula. Realmente, o professor ele tem que buscar, né, levar para a sala de aula isso, porque não adianta deixar só lá na biblioteca, né? E levar os alunos uma vez por semana na biblioteca para dar uma olhada. Pega lá, escolhe uma certa quantidade de livros, leva lá para a sala, né? No outro dia troca, talvez, os livros, né? Faz aquele uso. Porque de nada vai adiantar uma escola, uma biblioteca riquíssima em exemplares, mas ele está lá, empoeirados na prateleira da biblioteca. Então o professor precisa sair desse comodismo, ir lá realmente procurar esse tipo de material, pôr numa caixinha, ou criar um baúzinho, o baú das histórias, né, e coloca aqueles livros lá e leva para a sala e deixa os alunos lá escolherem o que eles querem olhar, o que eles querem ver. Essa liberdade de escolha já vai despertar a vontade deles serem mais, quererem ler realmente. Então, deixa eles pegarem os livros, folhearem os livros, né? Sentir aquela coisa, né? Não ficar com aquele medo que vai estragar tudo. Não, deixa eles pegarem, né? Sentirem realmente aquele livro, né? Que isso que tá chamando a atenção deles. Que a criança, a gente brinca assim, que parece que ela tem o olho da criança na mão, porque ela tem que pegar, ela precisa sentir realmente, ela tem que pegar, ela tem que manusear, ela tem que sentir, cheirar, né? Então, ela está investigando aquilo lá, ela está descobrindo de que forma ela pode usar aquilo, né? As propriedades daquilo, né? Se é um livro mole, se vai ser um livrinho mais duro, né? Da capa dura, se tem figuras assim, em 3D, então ela pega, é como se o olho dela fosse na mão mesmo, ela vai descobrindo através do tato. É perceptível que existem inúmeros tipos de leitura. Portanto, é impossível que pelo menos uma não interesse ao aluno. Cabe ao professor indicá-la, por isso a importância do professor conhecer cada aluno. O bom leitor não se limita a livros. Ele busca leituras em todas as fontes possíveis. Aí, ele pode também fazer uso da internet, que também traz boas leituras se interpretadas de maneira correta. Então, aqui reforça mais uma vez a ideia de que é impossível não ter uma leitura que não vai interessar alguém. Alguma coisa vai chamar a tua atenção e você vai gostar, você vai querer ver aquilo. Então, aí cita a importância do professor conhecer realmente o seu aluno, o aluno que tem, né? Porque se não conhece o aluno, não tem como buscar livros que realmente satisfaçam ele. Então, porque cada aluno tem um jeito, né? Então, se você conhece, você já, esse livro é mais sua cara. Aí ele já vai gostar também, porque o professor pensou nele naquela hora de escolher o livro, né? Ele vai se sentir importante. Aí ele vai sentir que o professor pensou nele, tem carinho por ele, conhece o gosto, a vontade dele. Então, o professor precisa ficar realmente atento a isso, conhecer seu aluno, perder esse medo de conhecer, né? Não, tem que chegar e ser um livro aberto dentro da sala, conhecer
quem ele tem dentro da sala de aula. Isso aí. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. E até o próximo, então, com novos temas. Até o próximo.